Para você que ama ler, que tal inscrever-se no canal do Clube do Livro da Associação Tocando em Frente? Aqui você terá acesso gratuito a vários títulos. Inscreva-se, curta e compartilhe. Seja muito bem-vindo! A Moreninha, capítulo 11. Travessuras de Dona Carolina. Mas ela não para. O movimento é a sua vida. Esteve no jardim e em toda parte. Cantou de sobre o rochedo e ei-la outra vez no jardim. Infatigável, apenas suas faces se coravam com o rubor da agitação. Travessa menina, porém ela tempera todas as travessuras com tanta viveza, graça e espírito, que menos valerá a pena se não fizer o que faz. Não há um só entre todos de cuja alma se não tenham esvaído as ideias desfavoráveis que, à primeira vista, produziu o gênio inquieto de Dona Carolina. O mesmo Augusto não pôde resistir à vivacidade da menina. Encontrando Leopoldo, disseram 2 palavras sobre ela. Então, como a achas agora? Disse Leopoldo, apontando para a irmã de Filipe. Interessante, espirituosa e capaz de levar a glória ao mais destro casuísta. Olha, Fabrício, vê-se doido com ela. Só isso? Acho-a bonita. Nada mais? Tem voz muito agradável. É tudo o que pensas? Tem a boca mais engraçada que se pode imaginar. Só? Muito esbelta. Que mais? É tão ligeira como o juramento de uma mulher. Dize tudo de uma vez. Pois que queres que eu diga? Que a amas, que dás o cavaco por ela. Amá-la? Não faltava mais nada. Amo-a como amo as outras, isso sim. Pois, meu amigo, todos nós estamos derrotados. O diabinho da menina nos tem posto o coração em retalhos. Se de novo se fizer a saúde que hoje fizemos, todos, à exceção de Filipe, pronunciarão a letra C. Também Fabrício? Ora, esse está doente, perdido, doido, enfim. E ela? Zomba de todos nós. Cada cumprimento que lhe endereçamos para ela com uma resposta que não tem troco e que nos racha ao meio. Tu ainda não lhe disseste nada? Coisas vãs e palavras da tarifa. E ela? Palavras da tarifa e coisas vãs. Pois é a opinião geral que ela te prefere a todos nós. Tanto melhor para mim. E pior para ela, mas adeus. O meu lindo par se levanta do banco de relva em que descansava. Vou tomar-lhe o braço. Tenho-me singularmente divertido. A bela senhora é filósofa. Faz ideia. Já leu Mary de Wollstonecraft. Como esta defende os direitos das mulheres, agastou-se comigo, porque lhe pedi uma comenda para quando fosse ministra de Estado e a patente de cirurgião do exército no caso de chegar a ser general. Mas, enfim, fez as pazes, pois lhe prometi que, apenas me formasse, trabalharia para encartar-me na Assembleia Provincial e lá, em lugar das maçadas de pontes, estradas e canais, promoveria a discussão de uma mensagem ao governo geral em prol dos tais direitos das mulheres. Além de que... Mas... Tu bem vês que ela me está chamando. Adeus, adeus. No entanto, Dona Carolina continuava a cativar todos os olhares e atenções. Tinham notado, é verdade, que ela estivera alguns momentos recostada à efígie da esperança, triste e pensativa. Fabrício jurava mesmo que a vira enxugar uma lágrima, mas logo depois desapareceu completamente a menor aparência de tristeza e tornou a brilhar-lhe o prazer em ebulição. Todos tinham tido seu quinhão, maior ou menor, segundo os merecimentos de cada um nas graças maliciosas da menina.
Ninguém havia escapado. Fabrício era a vítima predileta porque também foi ele o único que se atreveu a travar luta com ela. Finalmente, Dona Carolina acabava de entrar outra vez no jardim depois de ter cantado sua balada. De todos os lados soavam-lhe os parabéns, mas ela escapou a eles, correndo para junto de uma roseira toda coroada por suas belas e rubras flores. Fabrício, que ainda não estava suficientemente castigado e que, além disto, começava a gostar seu tanto da moreninha, se dirigiu com Dona Joaninha para o lado em que ela se achava. É decididamente o que eu pensava, disse Fabrício quando se viu ao pé de Dona Carolina. E dirigindo-se a Dona Joaninha. Sim, sua bela prima ama as rosas exclusivamente. Conforme as ocasiões e circunstâncias, respondeu a menina. Poderia eu merecer a honra de uma explicação? Perguntou Fabrício. Com toda a justiça e, continuou Dona Carolina rindo-se, tanto mais que foi a Vossa Senhoria que me dirigi. Eu queria dizer que, entre um beijo de frade ou um cravo de defunto e uma rosa, não hesite em preferir a última. Fabrício fingiu não entender a alusão e continuou. Todavia, não é sempre bem pensada semelhante preferência. A rosa é como a beleza, encanta, mas espinha. Vossa Senhoria o sabe, não é assim? Perfeitamente. Mas também não ignoro que a rosa só espinha quando se defende de alguma mão impertinente que vem perturbar a paz de que goza. Vossa Senhoria o sabe, não é assim? Oh, então a senhora Dona Carolina foi bem imprudente em quebrar o pé dessa rosa com que brinca, expondo assim seus delicados dedos, e bem cruel também em fazê-la murchar de inveja, tendo-a defronte de seu formoso semblante. Pela minha vida, meu caro senhor, nunca vi pedir uma rosa com tanta graça. Quer servir-se dela? Seria a mais apetecível glória. Pois aqui a tem. Querida prima, nada de ciúmes. E Fabrício, recebendo o belo presente, em vez de olhar para a mão que o dava, atentava em êxtase o rosto moreno e o sorrir malicioso de Dona Carolina. Ao momento de se encontrar a mão que dava e a que recebia, Fabrício sentiu que lhe apertavam os dedos. Seu primeiro pensamento foi crer que era amado, mas logo se lhe apegou esse raio de vaidade, pois que ele retirou vivamente a mão, exclamando involuntariamente: Ai, feri-me! Era que a travessa lhe havia apertado os dedos contra os espinhos da rosa, mas a flor tinha caído na relva. Fabrício, já menos desconcertado, a levantou com presteza e, encarando a irmã de Felipe, disse-lhe com um tom meio vingativo: Foi um combate sanguinolento, mas ganhei o prêmio da vitória. Pois feriu-se? Perguntou Dona Carolina, chegando-se com fingido cuidado para ele. Nada foi, minha senhora. Comprei uma rosa por algumas gotas de sangue. Valeu a pena. Maldita rosa! Exclamou a moreninha teatralmente. Maldita rosa! Eu te amaldiçoo! E dando um piparote na inocente flor, a desfolhou completamente. Não ficou na mão de Fabrício mais que o verde cálice. Dona Carolina correu para junto de sua digna avó. O pobre estudante ficou desconcertado. E esta? Murmurou ele enfim. Foi muito bem feito, disse Dona Joaninha, cheia de zelos e dando-lhe um beliscão que o fez ir às nuvens. Perdão, minha senhora, seja pelo amor de Deus, exclamou Fabrício, que se via batido por todos os lados. No entanto, começava a declinar a tarde. Uma voz reuniu todas as senhoras e senhores em um só ponto. Serviu-se o café num belo caramanchão. Mas como fosse ele pouco espaçoso para conter tão numerosa sociedade, aí só se abrigaram as senhoras, enquanto os homens se conservavam na parte de fora.
Escravas decentemente vestidas ofereciam chávenas de café para fora do caramanchão, e apesar disso, Dona Carolina se dirigiu com uma para Fabrício, que praticava com Augusto. Eu quero fazer as pazes, senhor Fabrício. Vejo que deve estar muito agastado comigo e venho trazer-lhe uma chávena de café temperado pela minha mão. Fabrício recuou um passo e colocou-se à ilharga de Augusto. Ele desconfiava das tensões da menina. Sua primeira ideia foi esta: o café não tem açúcar. Então começou entre os dois um duelo de cerimônias que durou alguns instantes. Finalmente o homem teve que ceder à mulher. Fabrício ia receber a chávena quando esta estremeceu no pires. Dona Carolina, temendo que sobre ela se entornasse o café, recuou um pouco. Fabrício fez outro tanto. A chávena, ainda mal tomada, tombou. O café derramou-se inopinadamente. Fabrício recuou ainda mais com vivacidade, mas, encontrando a raiz de um chorão que sombreava o caramanchão, perdeu o equilíbrio e caiu redondamente na relva. Uma gargalhada geral aplaudiu o sucesso. Fabrício espichou-se completamente, exclamou Felipe. O pobre estudante ergueu-se com ligeireza, mas, na verdade, corrido do que acabava de sobrevir-lhe, as risadas continuavam, as terríveis consolações o atormentavam. Todas as senhoras tinham saído do caramanchão e riam-se por sua vez desapiedadamente. Fabrício muito daria para se livrar dos apuros em que se achava, quando ele de repente soltou também a sua risada e exclamou: "Viva as calças de Augusto!" Todos olharam. Com efeito, Fabrício tinha encontrado um companheiro na desgraça. Augusto estava de calças brancas e a maior porção de café entornado havia caído nelas. Continuaram as risadas, redobraram os motejos. 2 eram as vítimas. Livro A Moreninha. Informações referentes aos capítulos 6 a 11. Capítulo 10. 2 tranças que caíam pelas espáduas. Espáduas são as partes superiores ou anteriores do ombro. Face cor de jambo. Face de pele avermelhada. Enfim, a bica à praia. Enfim, chega à praia, se aproxima da praia. Garboso como o cervo, elegante como o cervo, que salta alto valado, que salta por valas, ou lugar com grandes obstáculos. Seios estonados, seios firmes, não podem ter vala. Não podem ser desejados por alguém. Nesse sentido, ter vala seria desejado por alguém. Capítulo 11. Glória ao mais destro casuísta. Vitória ou reconhecimento ao mais habilidoso enganador. Dar o cavaco. Gostar muito. Coisas vãs e palavras de tarifa. Palavras de tarifa são frases feitas, clichês. Já leu Mary Wollstonecraft? Foi escritora, filósofa e defensora dos direitos da mulher inglesa no século XVIII. Pedi uma comenda. Comenda é uma insígnia ou distinção honorífica, que foi uma expressão usada de forma irônica, porque as mulheres naquela época não tinham o direito de oferecer esta comenda aos homens. Assembleia Provincial, órgão do poder legislativo que existia em cada província na época do Império. Começava a gostar seu tanto da moreninha. Significa, em a moreninha, apenas, somente. Beijo de frade.
é um tipo de flor. Piparote, golpe dado com a ponta dos dedos, é um peteleco. Caramanchão, é uma pequena estrutura de treliça sobre uma estrutura que proporciona sombra em um jardim. Deve estar agastado comigo, deve estar bravo ou chateado comigo. Colocou-se à ilharga de Augusto, colocou-se ao lado de Augusto. Corrido do que acabava de servir-lhe. Envergonhar, constranger. Redobraram os motejos, redobraram as zombarias, os ditos picantes, as caçoadas. Capítulo 11. Glória é o mais destro casuísta. Vitória ou reconhecimento ao mais habilidoso enganador. Dar o cavaco, gostar muito. Coisas vãs e palavras de tarifa. Palavras de tarifa são frases feitas, clichês. Já leu Mary Wollstonecraft? Foi escritora, filósofa e defensora dos direitos da mulher inglesa no século XVIII. Pedi uma comenda. Comenda é uma insígnia ou distinção honorífica, que foi uma expressão usada de forma irônica, porque as mulheres naquela época não tinham o direito de oferecer esta comenda aos homens. Assembleia Provincial, órgão do poder legislativo que existia em cada província na época do Império. Começava a gostar seu tanto da moreninha. Significa em a moreninha apenas, somente. Beijo de frade é um tipo de flor. Piparote, golpe dado com a ponta dos dedos, é um peteleco. Caramanchão, é uma pequena estrutura de treliça sobre uma estrutura que proporciona sombra em um jardim. Deve estar agastado comigo, deve estar bravo ou chateado comigo. Colocou-se à ilharga de Augusto, colocou-se ao lado de Augusto. Corrido do que acabava de servir-lhe. Envergonhar, constranger. Redobraram os motejos, redobraram as zombarias, os ditos picantes, as caçoadas. Livro A Moreninha. Perguntas referentes aos capítulos 6 a 11. Primeira pergunta. No capítulo 6, o narrador diz que Dona Ana teve pena de Augusto e por isso foi conversar com ele. Qual o motivo dela ter sentido pena? Comente. Livro A Moreninha. Perguntas referentes aos capítulos 6 a 11. Segunda pergunta. Que tipo de histórias a senhora Dona Ana costuma contar aos jovens e qual é a reação deles ao ouvi-las? Livro A Moreninha. Qual é a principal atividade realizada pelos jovens durante a balada no Rochedo e como se pode descrever o ambiente que nos é apresentado pelo narrador? Livro A Moreninha. Perguntas referentes aos capítulos 6 a 11. Quarta pergunta. No capítulo 11, que tipo de travessuras a Moreninha realiza e qual é a reação de Augusto diante dessas travessuras? Comente.